Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir 2 Samuel 21, Salmo 29 e o Salmo 30. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Opa. Segundo Samuel, capítulo 21. Os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata, nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus.
Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Salmo 29. A poderosa voz de Deus. Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem, glória! O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Salmo 30. Ação de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi. Cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre como Deus é fiel em cumprir suas promessas, digno de todo louvor, e como Ele nos restaura, trazendo alegria mesmo em meio às dificuldades. 2 Samuel 21, Salmo 29 e Salmo 30 nos lembram da grandeza de Deus, da força de sua voz e do cuidado que Ele tem por nós em tempos de necessidade. 2 Samuel capítulo 21 fala sobre a fidelidade de Deus e a responsabilidade de cumprir alianças. Neste capítulo, vemos Davi lidando com uma crise de fome em Israel, causada por uma quebra de promessa feita pelos gibeonitas nos dias de Saul. Davi busca ao Senhor,
reconhece o erro e toma medidas para restaurar a justiça. Isso nos ensina que, quando enfrentamos crises, precisamos buscar ao Senhor para entender a raiz do problema e agir com responsabilidade. Que possamos ser fiéis em nossas palavras e alianças, sabendo que Deus é justo e age para restaurar o que está quebrado. Salmo 29 é um cântico que exalta a grandeza e o poder da voz do Senhor. O salmista declara: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ele descreve a força e a soberania de Deus sobre toda a criação, mostrando que ele reina com poder e glória. Este salmo nos lembra de louvar a Deus por sua majestade e de reconhecer que ele é digno de toda a adoração. Que possamos encontrar força em sua presença, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. O Salmo 30 é um hino de ação de graças pela restauração e livramento. O salmista celebra: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Ele reflete sobre como Deus o livrou do perigo e trouxe alegria em meio à tristeza. Este salmo nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus é capaz de nos restaurar e nos renovar. Que possamos louvá-lo não apenas pelo livramento, mas também pelo cuidado que ele nos dá ao longo do caminho. Refletindo sobre esses textos, somos lembrados da importância de buscar a Deus em tempos de necessidade, de louvar sua grandeza e de confiar em sua capacidade de restaurar o que está perdido. 2 Samuel 21 nos ensina a agir com justiça e responsabilidade diante das crises. Salmo 29 nos convida a exaltar o poder e a majestade do Senhor. E o Salmo 30 nos inspira a agradecer a Deus pela alegria e restauração que Ele traz. Que hoje possamos louvar a Deus por sua grandeza, confiar nele em tempos difíceis e agradecer por suas bênçãos que nos renovam e restauram. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!